Boa noite, irmãos. Vamos esperar apenas aí alguns minutos para nós iniciarmos nosso estudo, para esperar os demais irmãos que estão tentando entrar, e aí a gente já inicia o estudo de hoje. Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 5, versículo de número 43 a 48. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por tua misericórdia que se revela em nossas vidas em todos os momentos. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor venha falar conosco através da tua graça, por meio do teu Espírito Santo, glorificando o teu nome e edificando a tua igreja. Fala aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o grande diferencial do crente para o mundo está relacionado ao amor. Muitas pessoas acham que o diferencial do cristianismo são novas regras éticas e comportamentais ou uma série de normas morais, né? Como um novo comportamento quanto aos vícios, quanto a essas questões. De fato, essas questões morais são marcas distintivas dos crentes, mas não é a principal marca. A principal característica de um crente, de um cristão, é o amor. Jesus fala isso no Evangelho de João, capítulo 13. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor, de fato, o amor é a principal característica de um verdadeiro cristão. No entanto, a maioria das religiões falam sobre o amor, e existe um consenso social de estímulo ao amor, né? O amor ao próximo. As pessoas têm uma visão muito pobre do que significa amor. Existe o conceito social de amor, o conceito das religiões de amor, geralmente está relacionada a ajudar o próximo ou nas questões de ajudar os mais necessitados. Esse é o conceito de amor para o mundo e para as religiões. Ajudar os desvalidos, os oprimidos, os necessitados, os injustiçados. Mas nós temos que entender que o nosso conceito cristão de amor é muito mais elevado do que esses conceitos mais básicos do ser humano. O conceito de amor para o cristianismo é um conceito que parte da referência do próprio caráter de Deus. Então, Deus é a nossa maior referência de amor, porque Deus é amor. Então, nós iremos entender no estudo de hoje as razões porque o amor cristão é um amor diferenciado. E para isso nós iremos estudar as características do amor cristão. E é o tema do estudo de hoje, as características do amor cristão. Nós devemos nos lembrar que o teor do ensino de Jesus no Sermão do Monte é demonstrar que a justiça do cristão está acima da justiça dos fariseus. E olha que a justiça dos fariseus para a época era considerada uma justiça difícil de ser alcançada, porque os fariseus eles tinham um comportamento moral exemplar. Eles eram tidos como referência em comportamento de obediência à lei. Mas Jesus, no capítulo 5, versículo 20, disse que se a nossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, nós não seremos dignos do reino dos céus. Isso se aplica ao amor, porque o amor, na verdade, é uma maneira de se praticar a justiça nos relacionamentos interpessoais. Tá? Então, nós iremos ver quais são as características do amor cristão, que o distingue dos demais
conceitos de amor. Porque o amor do cristão ele é diferenciado. Porque o porque o amor cristão é diferenciado, porque o amor cristão ele é superior ao conceito humano que as pessoas têm de amor, né? Então vamos lá para as características do amor cristão. A primeira característica do amor cristão que o torna diferente do conceito geral de amor é que o amor cristão ele é incondicional. O amor cristão ele é incondicional porque ele é gratuito por sua própria natureza e ele é indiscriminatório por sua própria natureza. O amor cristão ele é uma prática do bem e o desejo de abençoar o outro, independente de quem seja crente, seja não crente, seja branco, seja preto, seja homem, seja mulher, seja qualquer tipo de pessoa. Então, seja amigo, seja inimigo, seja familiar. Então, o cristão ele tem que amar a todos. Nesse sentido, Jesus ele fala para os discípulos em um determinado momento, respondendo a pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus responde através da parábola do bom samaritano, demonstrando que o nosso próximo são todas as pessoas que, de fato, nós temos a obrigação de abençoar, todas as pessoas que carecem de nossa ajuda. Veja o texto que Jesus diz no versículo de número 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É um amor incondicional porque, a partir do momento que nós temos inimigos e pessoas que nos perseguem, a tendência é de odiar estas pessoas. E é uma tendência tão natural nossa de odiar os que nos perseguem, de ter raiva. Algumas pessoas vão dizer que não odeiam, né? Existem os crentes piedosos, os crentes que têm o orgulho como um pecado. Eles não vão admitir que odeiam, eles vão dizer assim: eu não odeio, não é que eu odeio, na verdade eu apenas estou triste com a atitude dessa pessoa que está me perseguindo. Meus irmãos, é ódio, é raiva. Esse é o sentimento quando nós somos perseguidos injustamente. Agora veja, essa é a tendência natural quando alguém nos persegue, é de odiar essa pessoa. Então Jesus vem corrigindo isso. E é uma tendência tão natural que os fariseus eles distorciam a lei de Moisés para se adequar a esse tipo de comportamento. Então, para que o mandamento de amar ao próximo se tornasse um mandamento mais leve, então os fariseus eles fizeram essa reinterpretação, que na verdade é uma distorção da lei de Moisés, dizendo que nós deveríamos odiar os inimigos. Veja, Jesus ecoando as palavras dos rabinos da época. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Na verdade, essas palavras aqui são palavras extraídas de Levítico, capítulo de número 19, versículo 17 e 18, onde Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Aí o texto fala de amar o seu vizinho, amar os da própria nação de Israel, o seu próximo, os seus familiares, como a si mesmo. Mas o texto não está dizendo para odiar o inimigo. Isso já foi um acréscimo dos rabinos da época de Jesus. E uma prova de que a lei de Moisés não nos estimula a odiar os inimigos é que em Êxodo, capítulo de número 23, Deus fala que se o boi ou o jumento do teu inimigo estiver doente, você encontrar o jumento ou o boi do teu inimigo na beira do caminho doente, você tem que ajudar, você tem que acudir aquele animal do teu inimigo. Então, no próprio livro de Levíticos, capítulo 19, já no versículo 34, onde fala ali das sobras de alimento da agricultura, os israelitas deveriam deixar que não apenas os pobres de Israel fizessem uso daquelas sobras, mas também o estrangeiro que estava em Israel. E o argumento de Deus é: porque tu fostes estrangeiro
em terra estranha. Então Deus estimulava os israelitas a tratar o estrangeiro com amor. Então a lei de Moisés não nos estimula a odiar os inimigos. Então os fariseus e os rabinos da época distorciam a palavra de Deus, distorciam a lei, dizendo que nós deveríamos amar o nosso próximo, mas odiar os nossos inimigos. Isso muito provavelmente para justificar o ódio que eles tinham, por exemplo, dos samaritanos, que eles tinham dos romanos. Então, para justificar este ódio, eles distorciam a palavra de Deus. E Jesus vem dizer o seguinte: não, nós temos que amar a todos, amar o próximo como a si mesmo e amar, inclusive, aqueles que nos perseguem. Então, a principal característica do amor cristão é que ele é um amor incondicional. É um amor incondicional. Aliás, esse amor incondicional é a principal diferença é o principal diferencial do amor cristão. É o amor incondicional. Porque as outras formas de demonstrar amor é natural do ser humano e não é uma marca distintiva do cristianismo. Quais são essas outras formas de demonstrar amor? As outras formas de demonstrar amor, por exemplo, é o amor de mãe, o amor de amigo, o amor de filho, amor de namorados, de noivos, de casados. Esse tipo de amor, na verdade, é um amor natural, não precisa de estímulo. Você não vê a Bíblia incentivando as mães a amarem seus filhos. Você não vê a Bíblia incentivando os amigos a amarem seus amigos. Você não vê a Bíblia incentivando um casal apaixonado a se amar. Porque é natural. O amor que a Bíblia ordena é o amor que é antinatural para nós. Deveria ser natural para o cristão, mas ele é antinatural, ou seja, é um amor que vai contra a nossa natureza, porque a nossa natureza ela tem a tendência de odiar quem nos fere, quem nos persegue. Então, qual é a marca distintiva do cristianismo? O estímulo a amar os inimigos, baseado no amor de Deus. Então, essa é uma marca distintiva. Então, dar a face àquele a quem te fere, né? Perdoar aquele que te persegue. Então, essa é uma marca distintiva do amor cristão. Nós estamos estudando as características do amor cristão. Então, a primeira característica é que é um amor incondicional. Tá? E é uma evidência de que a principal marca distintiva do amor cristão é o seu aspecto incondicional, é o versículo de número 45 e 46. Aliás, 46 e 47 ressalta exatamente isso. Por que o amor cristão ele é diferenciado? Versículo 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então pense aqui nos publicanos e gentios como metaforicamente falando, uma referência aos não crentes, aqueles que não estão debaixo do pacto, né, da aliança. Então Jesus está dizendo o seguinte, que na vida social dos ímpios e dos mundanos, já é natural amar só quem merece o amor, né? Amar quem nos ama. Então amar os amigos, amar os familiares, amar seus pais, amar aquelas pessoas que nos tratam bem. Então no mundo isso já é natural. Mas o mundo não entende o ensinamento que fala de amar os inimigos. O mundo não compreende isso. Então imagine um crente sendo perseguido na empresa, sendo injustiçado, sendo perseguido de diversas formas. E como o crente tem que retribuir essa perseguição? Chegando para o seu inimigo e dizendo, olha, estou orando por você, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Isso vai quebrar aquela pessoa, no sentido de quebrar o coração daquela pessoa. A pessoa ela vai ficar desarmada, porque o amor ele desarma a pessoa. Então, se você tem mágoa de alguém, se você tem raiva de alguém, ou se alguém está te perseguindo, retribua com amor, porque isso vai desarmar a pessoa e vai fechar todas as brechas que o diabo encontra para fomentar o ódio nesse relacionamento. Então, o amor incondicional é uma das características do amor cristão. Outra característica do amor cristão é que ele é prático. Ele é prático, o que fica evidente pela ordem de Jesus para nós intercedermos pelos nossos inimigos.
Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Dentro da estrutura da língua hebraica, existe um recurso de linguagem chamado paralelismo. Às vezes, esse paralelismo ele se revela de maneira sinonímica ou antitética. O paralelismo é quando existem conceitos que são similares ou opostos, que são descritos na frase ou no versículo, um ao lado do outro, com o objetivo de reforçar a ideia. Esse paralelismo ele é sinonímico quando ele é ressaltado através de um sinônimo. Ele é antitético quando ele é ressaltado através de algo que um sentido contrário, oposto. Então aqui é no sentido sinonímico esse paralelismo. Então significa o seguinte: quando Jesus diz no versículo 24, ou aliás, versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, significa o seguinte: a parte A do versículo, amai os vossos inimigos, significa a mesma coisa que orai pelos que vos perseguem. Então, inimigos soa como sinônimo de os que vos perseguem. E amais soa como sinônimo de orai. Então, significa o seguinte: esse amor ele é prático. Ele se evidencia, por exemplo, através da oração. Então, não é um amor de sentimento, tá? Porque às vezes no sentimento você vai estar odiando aquela pessoa, você vai estar com raiva daquela pessoa, porque o nosso coração é pecaminoso. Se você esperar você ter bons sentimentos pelos seus inimigos, para depois você ter boas atitudes, isso dificilmente vai acontecer. Você não tem que esperar o seu coração se inclinar ao seu inimigo. Você não tem que esperar o seu coração ter bons sentimentos. Alguém te machucou, alguém está te perseguindo, você já tem que agir com atitudes cristãs, atitudes de amor independente do seu sentimento. Isso não é hipocrisia, isso não é falsidade, isso é cristianismo. Então, veja, o amor cristão ele é prático porque ele é evidenciado através da oração. Aliás, aqui começa o quebrantamento, né? Quando você tem raiva ou mágoa de alguém, Deus começa a transformar seu coração quando você se dobra perante Deus para interceder pelos seus inimigos. Só essa oração já vai tratar o seu coração. Então você vai dizer, não é simplesmente orar assim para aquele que está te perseguindo. Vamos supor que você tem alguém na empresa querendo puxar o seu tapete para tomar o seu lugar. Essa pessoa sabe que a qualquer momento você vai receber ali uma premiação ou vai mudar de cargo por causa do seu desempenho, né? Essa pessoa então começa a te perseguir para sujar o seu nome perante o seu chefe, para te prejudicar. Então quando Jesus diz orai pelos que vos perseguem, não é para você orar assim: Deus, então dá o meu lugar para esse meu inimigo, faz ele prosperar, faz ele ser grande aqui nessa empresa, importa que ele cresça, que eu diminua. Não é nesse sentido. Orar pelos que vos perseguem é: Senhor, abra os olhos espirituais dessa pessoa, faz ela admitir onde está o erro dela, faz ela entender a gravidade do pecado dela, converte essa pessoa aos teus caminhos, que ela venha nascer de novo, que ela venha ter um encontro contigo, e que o Senhor venha abençoar a sua saúde, abençoar a sua família, abençoar seus caminhos, livrá-la do mal, mas especialmente que ela venha conhecer a tua graça. É nesse sentido. Então, quando você ora assim, a oração já molda o seu caráter, molda o seu coração. E a oração pelos nossos inimigos é interessante porque ela nos força a desejar o bem aos nossos inimigos. Quando você está orando pelo seu inimigo, você está sendo forçado a desejar o bem. E a presença de Deus em oração te constrange a você fazer isso, a você desejar o bem. Tá? Agora veja, o amor cristão ele é prático, o que fica evidenciado não só na oração, mas na prática em si, a partir do momento que você toma Deus como referência. O amor de Deus não é um amor contemplativo, embora Deus sente amor para conosco. Mas ele não apenas sente, mas ele faz, ele demonstra, ele revela esse amor. Então, veja que em Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito assim, que Deus prova seu próprio amor para conosco, através de Cristo morrendo por nós na cruz, né? Deus prova seu amor para conosco
pelo fato de ter Cristo morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus já nos amava antes de Jesus morrer na cruz. Ele já tinha amor por nós. Então, é um amor que está no coração de Deus. É sentimento? Também é sentimento. Mas não é só sentimento. É um sentimento que frutifica, que se revela em prática, se revela em obras. E a maior revelação do amor de Deus foi a cruz de Cristo. Todavia, a cruz de Cristo é a revelação do amor de Deus para com os eleitos. Para com os eleitos. Isso não significa que Deus não ame os ímpios, os não eleitos. Existe uma discussão teológica aí, se Deus ama só os eleitos ou se Deus ama toda a humanidade. Meus queridos irmãos, esse texto aqui é uma prova de que Deus ama toda a humanidade. Antes que alguém se escandalize com essa frase, deixa eu me explicar. O amor de Deus salvífico, amor redentivo, esse amor ele é destinado apenas aos eleitos, o que fica evidente pelo fato de que a morte de Cristo na cruz, apesar de ser suficiente para salvar a humanidade, ela é objetiva. Jesus morreu na cruz para salvar as suas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, com amor redentivo, ele amou só os eleitos. Mas com amor de graça comum, ele demonstra esse amor por toda a humanidade. Nós temos aqui nesse texto uma evidência de que Deus ama a humanidade. Qual é a evidência? A evidência é o seguinte: Deus ele está nos estimulando a amar os nossos inimigos. O ímpio é o inimigo de Deus. O texto de Romanos capítulo 5 diz que antes de nós termos Cristo em nossa vida, quando nós éramos inimigos. Então, quem não tem Jesus no coração, quem não é salvo, é o inimigo de Deus porque está debaixo da ira de Deus. Veja que Jesus está nos ensinando a amar os nossos inimigos. E quem Deus usa como padrão de amor aos inimigos? Quem Deus usa como exemplo de amor aos inimigos? O próprio Deus. Então, Deus ele é um exemplo de amor aos inimigos. Porque senão não faria sentido Jesus inserir Deus nesse argumento, tomando Deus como um padrão, como exemplo. Então veja a leitura natural do texto. Observe. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 43. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus está nos ensinando a amar os inimigos. Versículo 45. Para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Ou seja, nós somos filhos de Deus por adoção. Mas nós precisamos nos tornar filhos imitadores de Deus. Ele diz, versículo 45. Para que vos torneis filhos de Deus, filhos de vosso Pai Celeste. Porque Ele, o Pai Celeste... Houve uma interrupção aí, mas nós já voltamos. O nosso Pai Celeste, versículo 45, ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz vir chuvas sobre justos e injustos. Versículo 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Esse perfeito aqui é completo, é plerol. Agora veja, Jesus está dizendo, amai os vossos inimigos. Porque Deus ama, ele demonstra amor pelos maus e pelos bons, através do sol e da chuva, que são mecanismos naturais para a subsistência da vida humana na Terra. Então, Deus é um exemplo de amor aos inimigos. Então, isso significa o seguinte, Deus ele demonstra o seu amor pelos ímpios, inclusive, não só pelos ímpios, pelos crentes também, de uma forma prática. Então, abençoando com sol, com chuva, não é apenas um amor contemplativo. Então, o amor cristão, ele é prático. O que fica evidente não só pela intercessão, pela oração aos inimigos, mas também em abençoar, uma vez que Deus abençoa até os ímpios com questões naturais. Então, usando Deus como exemplo, nós devemos não só orar pelos que nos perseguem, mas abençoar na prática mesmo aqueles que nos perseguem. Então, veja que o amor cristão ele é incondicional, essa é a primeira característica. A segunda característica do amor cristão é que ele é prático, não é só contemplativo. Então, você não pode basear o seu amor cristão no sentimento. Eu não fui com a cara de fulano de tal,
eu não me sinto muito à vontade com aquela pessoa, então por isso eu preciso trabalhar meu amor. O amor não é sentimento somente. O amor é completo, mas ele se revela em obras, se revela de maneira prática. O amor cristão ele é prático. Você não pode basear seu amor em simpatia, em sentimentos, porque o sentimento humano é corrupto, o coração humano é corrupto. Está escrito em Jeremias 17:9. O coração do ser humano é desesperadamente corrupto. Tá? Então, é incondicional, é prático e, por último, é teocêntrico. O amor cristão é teocêntrico por quê? Porque nós amamos a partir de Deus como referência. Nós não amamos para sermos salvos, nós não amamos para a elevação do nosso espírito no plano espiritual, estou falando de espiritismo. Nós não amamos porque nós precisamos ajudar os pobres, que como se fosse o amor se resumisse a ajudar os pobres. O amor cristão ele é muito mais amplo e global e tem Deus como referência. Por isso ele é teocêntrico. Observe o versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, ou completos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então eu tenho que amar como Deus ama. Então você tem que tratar a sua esposa como Deus te trata. Você tem que tratar o seu esposo como Deus te trata. Você tem que tratar sua mãe, seu pai como Deus te trata. Você tem que tratar seus filhos como Deus te trata. Você tem que tratar seu amigo como Deus te trata. Você tem que tratar o seu inimigo como Deus te trata. Como? Com predisposição contínua em perdoar e abençoar. É assim que Deus nos trata. Deus está sempre preparado e pronto para nos perdoar e nos abençoar. Assim deve ser nosso coração. Então, o estudo de hoje falou sobre o amor cristão, tendo como tema as características do amor cristão. E as três principais características do amor cristão são: é incondicional, é prático e é teocêntrico. É incondicional porque eu tenho que amar de maneira indiscriminada, amar os amigos, amar os inimigos, amar a todos. E isso significa também que é um amor prático, ou seja, não só com sentimento, mas eu tenho que amar orando por essas pessoas, abençoando essas pessoas, na prática. E é teocêntrico porque tem Deus como referência, é um amor centrado em Deus. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. E 1 de João capítulo 2, versículo 6, que nós devemos andar assim como Jesus andou. Essas são as características do amor cristão. Que nós possamos desenvolver essas características em nosso caráter com a ajuda do Espírito Santo, porque nós só conseguimos amar se for com a ajuda do Espírito Santo. Porque naturalmente nós não amamos os outros, nós amamos a nós mesmos. Mas quando nós nos tornamos nova criatura, o Espírito Santo nos capacita a amar, inclusive os que nos machucam. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta palavra. Queremos pedir que o teu Espírito Santo venha nos auxiliar, nos ajudar a ter o caráter semelhante ao teu no que diz respeito ao amor. O Senhor nos dê uma noite de paz em tua presença e um restante de semana abençoado em tua presença. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando, meus irmãos, aos queridos irmãos que estão podendo retornar aos cultos, o Conselho já autorizou o retorno das nossas atividades dominicais, mas com algumas alterações, algumas restrições, mas resume-se o culto sendo às 10 horas da manhã e às 18 horas da tarde, e a escola dominical às 17 horas. Na parte da manhã, os trabalhos da manhã é destinado às pessoas até 59 anos de idade. Pessoas do grupo de risco, por enquanto, não poderão participar como uma forma de cuidado para com estas pessoas, né? Então, o Conselho orienta que o grupo de risco, por enquanto, assista os cultos de casa, né? Em casa. Isso é uma maneira de prudência, uma maneira de cuidar de nossos próprios irmãos.
não é ser paternalista, é ser amoroso com os nossos irmãos. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Esta palavra você pode compartilhar com seus amigos e familiares para que também possam ser alcançados pela palavra de Deus. Um grande abraço a todos.